Olá, seres de luz! Eu voltei aqui rapidinho para falar um pouquinho com vocês, né, sobre algumas perguntas que estão mandando para gente, né, para mim e para o Aregon. Então, eu vou fazer aqui um resuminho, tá, para tentar esclarecer algumas coisas. E aí, mais tarde na live, se alguém tiver dúvida, né, a gente tenta tirar essa dúvida, tá bom, família? Então, assim, o que está chegando muito para a gente é dúvida sobre o que é a alma, o que é o fractal de alma, né, o que é uma alma inteira. Então, a gente vai tentar explicar mais ou menos, e isso eu fiz uma colinha aqui, né, até para ser mais rápido, né, para não precisar gravar um vídeo, né. Então, para explicar melhor para vocês. O que são fractais de alma? Gente, a alma é multidimensional. Então, ela não está presa apenas a uma vida, né? Tempo ou a um corpo. Então, um fractal de alma é como uma faísca, ou uma projeção da alma maior em diferentes realidades. Então, imagine a sua alma como um diamante que a cada faceta ela refletindo uma luz em diferentes direções, né? É assim que acontece. Então, cada faceta é um fractal, mas todos pertencem ao mesmo diamante. Tá? Esse é um exemplo aí, né? Bem didático para que todo mundo entenda, tá? Aí tem também a diferença entre o fractal de alma e a alma inteira. Como que eu gosto de explicar isso? A alma inteira, gente, ela é uma mônada espiritual. É uma essência completa, unificada na fonte, tá? Então, é essa sua essência que veio direto da fonte, a sua alma inteira, tá? Aí, os fractais de alma, eles são pedaços dessa essência, enviados para aprender, para experienciar e expandir. Esses fractais, eles podem estar em outras encarnações, tanto passadas quanto futuras, e também em realidades paralelas. Tá? Os fractais de alma, eles são pedaços dessa essência, né? Lembrar disso sempre. Tá? Então, além de tudo isso, elas estão em outros planos dimensionais, né? No plano astral, no plano etérico, no plano estelar, que a gente já conhece também, né? E até mesmo em outras raças estelares. Quando a gente fala assim, por exemplo, que a pessoa ela tem uma essência, né, que você consegue no campo dela identificar arcturiana e siriana, então ela pode ter vivido, né, em uma vida aqui em planeta Terra, né, ou em qualquer outro lugar, como um arcturiano, e ela tem um fractal vivendo como um arcturiano, e ela pode ter um fractal vivendo como um humano, e pode ter um fractal vivendo como um siriano, tá, família? Isso é também normal, tá? E aí a gente tem também como funcionam, né, os fractais. Então, assim, quando você vive uma vida intensa, né, com trauma, missão de amor profundo, resgate, essas experiências, elas podem separar um fractal da alma, que continua existindo como memória viva, tá? E esses fractais, eles podem ser resgatados em terapias, né? Terapias espirituais, terapias holísticas, regressões, ou através da ascensão da sua própria consciência, né? Você não precisa se enfiar numa terapia para isso. É claro que ajuda, né? Essas ferramentas, elas trazem ajuda a quem tem algumas dificuldades para isso, né? Mas você consegue fazer esse resgate se conectando com o seu eu superior e convocando esses fractais, tá? É importante também entender isso, tá bom? E o despertar espiritual consiste exatamente nisso, em reunir e integrar
esses fractais até voltarmos à unidade da alma. Entenderam? Então, assim, explicando de um jeitinho mais fácil, né, família? É isso que acontece. E a diferença entre um fractal e fragmento, desculpa, família, que às vezes eu embolo a língua, tá? E essa também foi uma pergunta muito feita. A diferença, assim, no nosso entendimento, é o fractal, ele é uma projeção consciente da alma em múltiplas existências, ainda conectada ao todo. Tá? Agora, o fragmento é parte da alma que pode ter ficado preso em alguma dor, trauma, manipulação, e aí que entram aquelas partes de implantes, magias e pactos, entendeu? Eles usam essa brecha, né, do fragmento, que é o trauma, que é a dor, para conseguir entrar no seu campo e colocar um implantezinho para te manipular. E o fractal, ele mantém conexão com a mônada, mas o fragmento, ele precisa ser curado e reintegrado antes, entendeu? Para que ele chegue a essa conexão com a mônada, né? Primeiro com o seu fractal e com a sua mônada. E aí agora falando também sobre algumas questões, né, da conexão com as 37 almas, né, que está todo mundo aí falando, família. A gente sabe que algumas tradições dizem que essas almas, né, essas 37 almas, têm múltiplos fractais e que são espalhados aí pela Terra e em outras galáxias. Eu, Aska e o Aregon acreditamos também nisso, tá? E por isso, às vezes, a gente sente o quê? Eu acho que eu já vivi como um druida, sacerdote egípcio, tibetano, um guerreiro espiritual, um xamã. Gente, família, dê aí os seus depoimentos, né? Quem já fez atendimento com a Asca, com a Esmeralda, com a vovó, sabe, né, que elas fazem esse processo, né? Elas mostram que realmente isso já aconteceu, né? E quais foram essas vidas, né, que elas conseguem acessar através do campo de vocês, né? E isso não é invenção, são fractais da mesma alma que vão manifestando as suas memórias, né? E isso fica no seu campo. E o trabalho espiritual é exatamente isso, né? A gente unir todos esses fractais numa única consciência desperta, tá? Resumindo, família, alma, totalidade da sua essência, tá? Então a alma é a sua essência. É quando você foi criado, é a sua essência, é você, é o seu eu, né? Um fractal de alma são os fractais da mesma alma que vão sendo fractados exatamente para trazer essas experiências para essa alma, né, para manifestar essas memórias, né? E o fragmento é a parte ferida ou aprisionada da alma, que a gente fala que são os bloqueios, os traumas, e que ela precisa ser recuperada e resgatada, tá, família? Eu espero ter ajudado um pouquinho. Se alguém ficou com alguma dúvida, né, a gente vai fazer a live, a gente tenta aí destrinchar esse assunto melhor, né, eu quis fazer o vídeo aqui um pouquinho antes para a gente já ter um entendimento, né, e para poder tirar as dúvidas, tá bom, família? Gratidão, família cósmica. Namastê e até mais tarde.